Vendas dependem dessas sinapses. Existem níveis, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai. Venda é menos aleatório do que as pessoas pensam. Quando as pessoas começam a vender, elas acham que assim, o cara tem uma boa lábia, não, o cara é bom de papo, e venda não tem nada a ver com isso. Venda é mistura de 3 coisas. É igual um lutador de boxe. Não ganha só quem bate mais, ganha quem apanha mais. Se o cara tomar um soquinho ali e já cair, ele não vai longe. Ele tem que aprender a assimilar a pancada e não cair. A maioria das pessoas, Rafinha, quando começam a vender, elas desistem porque é duro demais vender. Então, às vezes, ele não tem a resistência para atravessar o tempo necessário da sinapse. Então, esse é um primeiro ponto. Porque você começa um negócio ou com muito know-how ou com muito dinheiro. Ou então, você pode ter pouco dinheiro e muito know-how. Era o meu caso. Apesar de é uma coisa de quinta categoria. Ninguém quer ser vendedor. Mas foi o caminho da venda que me levou para o empreendedorismo. Porque a essência do empreendedorismo é a venda. A empresa que não vende, quebra. Se a Apple parar de vender, ela quebra. Então eu entrei no caminho da venda, fui muito bem, me destaquei bem. Eu queria chegar a gerente, porque chegar a um cargo de gerencial me daria uma condição financeira para eu me casar. Ainda no foco da relação. Ainda no foco. E aí cheguei, meu primeiro ano foi como gerente, aí no segundo ano comecei a liderar equipes. No terceiro ano eu cheguei a diretor. Com 21 para 22 anos eu estava num cargo de diretor comercial. Era um bom cargo, ganhava bem. Eu cheguei a ganhar com 22 anos, transformando em dólar algo em torno de $7.000 por mês em 1994. Naquela época, com 22 anos. Ou seja, eu tive uma carreira de vendedor, gerente, diretor. Rápido por quê? Porque eu vendia e eu formava gente. Como você vendia? Por que você era melhor que os outros? Primeiro o seguinte, cara, a primeira barreira para se aprender a vender é a pessoa ter paciência para fazer as sinapses. O que é a sinapse? É quando teus neurônios se conectam e você tem um clique e começa a se desenvolver. Por exemplo, você vai jogar videogame, fase 1. Aí você vai aprender a jogar na fase 1. Aí você perde. Aí passou de fase, foi para a fase 2. Na fase 2 as armas são outras, os inimigos são outros. Aí você vai para a fase 3, depois para 4. O que acontece com o teu cérebro? Você vai fazendo sinapses e você vai aprendendo, vai pegando a manha na linguagem. Quando o monstro bate pela direita, eu ataco pela esquerda. A bomba certa apertando A, B, eu dou quando o cara pula. Quando o cara pula. Isso o quê? Isso acontece quando o teu cérebro, seu neurônio faz a sinapse. Aí você passa de fase. Se tu passou por 10 fases e se por acaso deu pau no teu videogame e tu perdeu a memória toda, aí você, cara, tem que começar tudo de novo. Você levou 3 meses para passar as 10 fases. Você vai passar aquelas 10, você recomeça tudo de novo, você começa tudo de novo e você vai passar aquelas 10 fases em uma semana. Por quê? Porque as sinapses já estão feitas. Não é uma casualidade. Você fez as sinapses. Vendas dependem dessas sinapses. Existem níveis, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai. Venda é menos aleatório do que as pessoas pensam. Quando as pessoas começam a vender, elas acham que assim, o cara tem uma boa lábia, não, o cara é bom de papo, e venda não tem nada a ver com isso. Venda é mistura de 3 coisas. Ambição. Se o cara não é ambicioso, ele não vai ter sucesso em vendas. Ele tem que ter ambição. Quando eu digo ambição, é vontade, é fome, é apetite, não é ganância. Ganância é que você passa por cima de qualquer um, sacaneia as pessoas, não é disso que eu estou falando. Ambição, por exemplo, eu queria me casar, isso era a minha ambição, isso era o meu desejo, esse era o meu apetite. Então eu tinha algo que me movia para frente e aquilo me movia profundamente. Por que é importante você ter ambição? Porque o cara que tem essa fome, esse apetite, ele vai olhar para a venda como um meio dele atingir o que ele quer. Eu nunca me apaixonei por vendas, eu queria me casar. Vendas para mim sempre foi um meio, nunca foi um fim. Perfeito. Então, por exemplo, essa minha ambição me levava a isso. Segundo ponto, vendas é técnica. Cara, é pura técnica. Mas técnica mesmo. A gente treina, a gente tem milhares de vendedores na nossa empresa. Eu tenho caras que eram gagos, caras que eram tímidos, introvertidos, que vendem pra caramba. Por quê? Porque o cara aprendeu a técnica. Então, existe uma técnica. Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é o principal. Eu diria que esses dois correspondem a uns 30%. E esse terceiro ponto a uns 70%, que é gestão das emoções. O que tem a ver vendas com gestão das emoções? Tem tudo a ver. Você, quando vai vender, tu leva uma razão aí de, 30 nãos para você levar um sim. Vendas é estatística.
Você fala com vários clientes, você aborda vários clientes, seja presencialmente, seja pela internet, seja por telefone, não importa qual canal. Vendas é feito de uma estatística de conversão. Nessa estatística de conversão, você vai levar mais não do que sim. Sim. Você vai ter mais frustrações do que alegrias. E aí é onde a tua gestão da emoção vai dizer o quão capaz de aguentar as frustrações você vai ter. É igual um lutador de boxe. Uhum. Não ganha só quem bate mais. Ganha quem apanha mais. Se o cara tomar um soquinho ali e já cair, ele não vai longe. Ele tem que aprender a assimilar a pancada e não cair. E quando tiver uma oportunidade, ele vai lá e encaixa o golpe. Então, a gestão da emoção, ele é o terceiro elemento que define o cara vender. Então, esse primeiro elemento, a ambição, ajuda na gestão da emoção. Porque, cara, uma coisa vai ajudando a outra. A técnica, ela ajuda na sua autoconfiança. Você toma um soco, você precisa realmente querer aquele troféu. Querer aquele troféu, exatamente. Então, esse processo de gestão da emoção, o vendedor não faz sozinho. Ele precisa fazer parte de um time de vendas, que ele tem apoio psicológico, ele tem reuniões, ele lembra da meta dele, tem todo um trabalho para poder botar o cara no tracking de novo, para ele poder vender. Mas acaba sendo particular essa ambição. É particular. Né? Então, mesmo por que eu venci? Tu me perguntou, essa foi a pergunta, né? Uhum. Porque, cara, eu penso que eu consegui vencer aquela desafio inicial onde a maioria desiste. E eu tinha muitos motivos para isso. A maioria das pessoas, Rafinha, quando começam a vender, elas desistem porque é duro demais vender. Então, às vezes, ele não tem a resistência para atravessar o tempo necessário da sinapse. Aí ele desiste, ele sucumbe. O cara começa todo animadão, mas depois ele desiste. Eu fui um cara que consegui fazer essas sinapses e aí, cara, embalei. Depois que eu embalei, vai embora. Quando você entende a lógica da venda, no caso da venda, no meu caso aqui, e eu consegui pegar essa lógica rápido, eu cresci rápido. Quando eu cheguei a gerente, eu era um bom líder de vendas. Então eu pegava o cara, mesmo o cara, quanto mais perebento era o cara, se era lá da periferia, igual eu era, aí eu me identificava mais com o cara e falava e procurava tratar dessas questões da ambição. Qual é a tua ambição? Por que você está aqui? Não, estou aqui porque eu estou precisando pagar as minhas contas. Não é suficiente, isso é pouco. O que mais você quer? O que você quer? Porque assim, se a ambição do cara é pagar as contas dele, ele vai pagar. Na melhor das hipóteses, ele vai conseguir pagar as contas dele. Uhum. O cara precisa desejar um pouco mais. Só que é duro, às vezes, desejar mais quando tu está num ambiente de escassez. Vou te dar um exemplo. Eu nunca, na minha adolescência, sonhei em ir na Disney. Olha que na nossa época tinha um clube do Mickey. Tinha, não. Nunca sonhei. Sabe por que era sonho de todo mundo. Meu não era. Porque era irreal. Era impossível. Então nunca sonhei na Disney. Eu, como adolescente, chegar para meu pai, eu quero ir na Disney. Quero ir na Disney. Era impossível. Não é? E bom, anos depois eu fui dono de um clube. Comprei a Disney. Anos depois eu comprei a Disney. Não comprei a Disney, imagina, cara. Mas a Disney foi nossa patrocinadora, que pagou alguns milhões de dólares para poder divulgar a marca dela no nosso estádio. Uhum. Então você vê que a coisa ela vira, a coisa ela muda, mas você vencer essa inércia é muito difícil. O pulo do gato da WhatsApp, eu vou dizer que é uma mistura de um pouco de know-how que eu tinha já desses 4 anos com o timing. O que eu quero dizer com isso? Eu já dominava o processo de venda. Então o processo de venda começa por saber vender. Muitas sinapses você já tinha? Muitas sinapses. Eu já estava na fase 50 do jogo. Você finalizava o jogo em 2 minutos. Já tinha zerado o jogo. Aquele que o cara demorou uma semana para começar a dominar. Eu já estava. Então, eu já na fase da venda, eu já sabia recrutar e treinar vendedores, já sabia formar líderes, já sabia gerenciar. Ou seja, eu já estava numa fase bem avançada. Eu era responsável por mais de 600 vendas por mês, novos alunos ingressando. Então, esse é um primeiro ponto. Porque você começa um negócio ou com muito know-how ou com muito dinheiro. Se tu começar um negócio com muito dinheiro e pouco know-how, você consegue sobreviver por muito tempo até quebrar. Uhum. Pode ser que nesse muito tempo você já atinja o break-even, o ponto de equilíbrio, e teu negócio dê certo. Porque você tem muito dinheiro para sustentar esse negócio por muito tempo. Perfeito. Ou então, você pode ter pouco dinheiro e muito know-how. Era o meu caso. Apesar de ganhar bem, eu não ganhava bem há muito tempo. Então, não tinha tido acúmulo de capital a ponto de ter grana para fazer um investimento e ter capital de giro suficiente. Uhum. Então, eu tinha pouco capital, mas tinha muito know-how. Já casado há 3 anos. Tiramos esse investimento da frente. Essa meta já estava cumprida. Okay. Já tinha outras metas. Perfeito. Então, ali nesse momento, eu tinha muito know-how. Então, o que acontecia? Eu tinha pouca grana,
Mas como eu tinha know-how em vendas, eu trabalhava com o quê? Com o dinheiro do próprio cliente. Você vendia, esse dinheiro entrava, esse dinheiro era investido e a gente fazia o negócio girar. Eu vendia muito. Então, a gente conseguiu dar certo. Agora, tem aquele terceiro caso, é pouco know-how e pouco dinheiro. Esse cara quebra rápido. Infelizmente, muitos empresários começam com muito sonho, pouco know-how e pouco dinheiro. 80% fecha nos seus primeiros 10 anos. Mas eu diria para você o seguinte, já deve fazer, cara, uns 15 anos que eu não trabalho por grana. É uma pergunta que eu respondo com alguma frequência. Cara, mas por que você trabalha se não precisa trabalhar? Eu costumo dizer que, cara, eu preciso trabalhar, sim. Porque precisar trabalhar não está só relacionado a precisar pagar a conta. Eu preciso trabalhar por outra razão, por outras razões, por outros motivos. Não é? Você se sentir útil, você se sentir importante no sentido de que você pode ajudar, que você pode ser útil. Eu acho que o sistema de ensino, ele dá um único formato. E tem muita gente que não se encaixa nesse formato. Eu sou um dos que não se encaixou nesse formato. Só que eu não sou o único. Cada dia que passa, mais não se encaixam. Hoje em dia a moda é que se teu filho não se encaixa, eles querem atochar a Ritalina neles. Não é? Já cria um nome específico, se transforma numa doença, a indústria farmacêutica bomba de vender esse remédio. O Brasil é o segundo consumidor desse tipo de droga. Tudo para quê? Para que seu filho se encaixe, para que seu filho se enquadre. Eu não fui um cara que me enquadrei. Fui expulso 2 vezes. Saí da faculdade. Eu não sou um cara que me encaixei. E assim como eu, muita gente não se encaixa. E cada dia mais, no mundo de internet, mais pessoas não vão ver sentido no caminho convencional. O que é o caminho convencional? É você estudar, fazer uma faculdade, fazer uma pós, fazer às vezes uma segunda faculdade, arrumar um emprego, passar 30 anos nesse emprego, se aposentar pelo INSS. E quantos são aqueles que passam pela entrevista de emprego e são contratados? Pouquíssimos tiveram a chance de falar bobagem na entrevista e ser contratado. E ser contratado. Poucos. Não é verdade? Então muita gente não se encaixa nesse esquema. Eu falei, o que acontece com essa turma? O que acontece com essas pessoas? Eu me movo muito, é um pouco romântico isso, e isso que me faz estar na internet, às vezes até apanhando, sendo criticado. Eu gosto disso. Gosto de estar no Twitter, porque as pessoas me xingam no Twitter. As pessoas me criticam, as pessoas... Tu chega um ponto na tua vida que todo mundo bate a tapinha nas tuas costas, concorda com tudo que tu fala, puxa teu saco. Não, cara, eu quero estar também com gente que discorda. Então, cara, o que me move hoje, Rafinha, eu tenho 2 coisas que são minha missão de vida, que eu acho. Primeiro é aproveitar a minha vida com as pessoas que eu amo. Ponto. Quero desfrutar da vida com as pessoas que eu amo, desfrutar do dinheiro que eu ganhei, do trabalho que eu realizei, estar do lado das pessoas que eu gosto. Isso é uma coisa que eu quero fazer. Segunda coisa é impactar pessoas, porque eu tenho certeza que tem muita gente do outro lado que não se encaixou e que acha que é um fracassado, que acha que é um zero à esquerda, que acha que não vai dar para nada nesse mundo, e às vezes é o contrário. Esse cara, às vezes, ele está mais perto de ser realizado do que o cara que vai passar 30 anos numa multinacional, vai ser demitido e não vai conseguir arrumar um emprego, ou vai viver com uma aposentadoria do INSS, com uma reforma da Previdência que ele vai se aposentar com 90 anos. Ou seja, ele comprou um peixe e esse peixe foi entregue outro peixe para ele. Então, ou seja, essa carreira estável, entre aspas, que o sistema vende, eu não acredito nela. E muita gente não se encaixa nisso. Então eu gosto desses desajustados, entendeu? Eu tenho uma especial afinidade com esse desajustado. Entendi. Uma afinidade e uma identificação. E tem uma identificação com esses desajustados. E eu acho que esses caras precisam estar mais encorajados, entendeu? E esses caras são os que fazem diferença.